Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula e hoje nossa aula linda da lanterna, né? Dentro aqui do módulo de Natal, da lanterna com rosas vermelhas, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí com suas clientes. Então, para iniciar, nós vamos fazer aqui um fundo, tá? E para fazer esse fundo, nós vamos começar aqui com o marfim e o nosso pincel pituá. Então, nós vamos iniciar aqui, ó. Você vem com o marfim e esfuma bem. Ao redor do desenho. Então, você coloca a tinta próxima ao desenho e aí você vai esfumando aqui, ó, para essa parte ficar bem suave. Ó, com o pincel praticamente limpo, eu venho suavizando mais aqui. Então, desse lado aqui, ó, a gente vem até essa folha. Agora, eu venho aqui para o outro lado, parte de dentro aqui, ó. Sempre deixando suave. Mais forte próximo ao desenho, suave ao redor do que a gente colocar. Ó, eu coloco e venho limpando o pincel aqui, ó, suavizando. A gente vem com o nosso marfim até aqui. Desse lado da lanterna aqui, ó, eu vou subir até aqui. Limpo aqui o meu pincel, ó, e venho também esfumando para não deixar marcado. Vou colocar um pouquinho mais aqui. E agora, a gente vem para esse cantinho de cá. Coloca a tinta. E vai subindo aqui. Não sobe até lá em cima, não. Só mesmo até a metade aqui. E vai esfumando. Feito isso, meninas, agora eu vou trocar o meu pincel, tá? Pelo pincel aqui, número 6. E vou vir com o ocre ouro. A gente vai evidenciar um pouco mais aqui o fundo. Então, aqui, ó, com o número 6, o ocre ouro, eu vou começar colocando aqui por dentro. E vou trazer pra fora, mas sempre deixando suave. A gente vai fazer esse ocre ouro desaparecer no amarelo, tá? Vou fazer aqui ao redor da folha, bem no cantinho. Aí, eu limpo o meu pincel e venho esfumando, ó. Só pra ficar aqui um degradê, do amarelo escuro para o amarelo claro. Aqui dentro um pouco mais escuro. E agora, eu venho só com o pincel sujo aqui, esfumando um pouco. Agora, aqui, da mesma maneira, eu coloco um pouco de tinta. Limpo o meu pincel e vou esfumando agora pra cima aqui, ó. Aqui do lado. Então, eu faço mesmo um degradê aqui, ó. E venho também aqui, peguei muita tinta, tirei ali um pouquinho, venho aqui pra esse cantinho. Coloquei a tinta, tirei bem o excesso do meu pincel, porque eu não quero que fique muito escuro. Eu venho aqui ao redor subindo.
colocar só mais um pouquinho aqui, para evidenciar essa sombra. Mais um pouquinho aqui nesse cantinho, ó. Mas não deixa marcado, sempre esfumando, tá bom? Ok. Aí é dessa forma que vai ficar o fundo. Agora, nós vamos para o chão. Vou trocar agora o meu pincel pelo número 10. E a gente vai trabalhar agora com o areia. E com a tinta areia, a gente vai fazer aqui a base do chão. Então, venho aqui, ó. Coloco a tinta areia. E como fizemos com a marfim, você vai colocar próximo ao desenho e vai puxando para fora de forma suave. Pode apertar bem o pincel, que ela vai suavizando. Então, a gente vai colocando, ó, preenche bem e vem suavizando aqui a parte de baixo. Agora, nós vamos trocar aqui a nossa tinta pela tinta rústico e vamos aqui evidenciar esse chão, tá? Assim a gente vai dar mais destaque para o desenho. Então, com a tinta rústico, a gente vem aqui, começa aqui onde a gente fez da outra vez com o areia. Então, ó. Coloco aqui ao redor e venho puxando na direção, assim, do desenho, tá? Em linhas mais retinhas, ó. Vou colocar aqui embaixo. E, ó, linhas retinhas aqui, ó. Pra dar esse efeito sombreado aqui. Mais um pouquinho. E, ó, puxa. Mais um pouquinho aqui embaixo. E aí, a gente puxa aqui, ó. Aqui próximo ao desenho vai ser sempre mais escuro. E aí, você sempre limpa o pincel e vem esfumando.
E aqui, ó, você sempre faz uma base de sombra. Ó, vou jogando mais escuro. E vou esfumando. Então, a gente sempre deixa mais escuro nessas regiões mais próximas, ó, fazendo as linhas de acordo com o desenho, para dar continuação. Percebem que ao a gente trabalhar, ela vai apagando mais, então você volta, ó, em alguns pontos e evidencia mais esse rústico, perto do desenho, tá? Só um pouquinho a mais assim, ó, nas partes que tá mais sombreada, para dar mais destaque ao desenho. Então, nos cantinhos, ó, eu gosto sempre de evidenciar novamente. Prontinho, é dessa forma aqui que o fundo e a base do nosso desenho vai ficar. Agora, pessoal, nós vamos começar a trabalhar aqui a nossa lanterna, tá? E nós vamos iniciar aqui trabalhando a parte de dentro. Então, nós vamos começar a trabalhar aqui com o azul soft. Então, com o azul soft, a gente vem aqui de cima e vem trazendo essa tinta aqui pra baixo. Então, você vem, ó, preenchendo a parte de dentro. E aqui, ó, desse lado também, por dentro. Então, você vem preenchendo. Nós vamos preencher toda essa parte aqui com o azul soft. Aqui ao redor da chama da vela, você não vai preencher totalmente, tá?
Deixa próximo à velinha aqui, ó, a chama, um espacinho. E aí, continua preenchendo. E a última parte, essa aqui de dentro, maior. Também preenchendo. Pegar aqui mais um pouquinho de tinta. Feito isso, agora vocês vão pegar aí o azul hortênsia, tá? E nós vamos fazer aqui, ó, um sombreado de baixo subindo, ó. Deixar esse fundo aqui um pouco mais escuro. Então, você vem subindo aqui, ó. Essa parte aqui só um pouquinho, tá? Coloca só um pouquinho mesmo e puxa. Agora, nós vamos pegar aqui o branco e um pouquinho só em algumas partes aqui no meio, ó. Dessa forma. Você coloca, tira o excesso de tinta e esfuma. Aqui no meio também. Só que aqui você vai fazer só nesse canto. Tá? No formato aqui, ó, de uma linha em cima e uma linha descendo.
Agora eu vou trocar o meu pincel pelo pincel número 6 e vou pegar aqui o amarelo limão. E vou vir aqui ao redor da chama da minha velinha, ó. Bem pouca tinta. Coloquei, tirei totalmente aqui a tinta do meu pincel num paninho e vou esfumar. Ó. Pode apertar bem para ele esfumar em cima aí do azul. Pronto, a parte de dentro está pronta. Agora, nós vamos trabalhar na vela. Agora, para iniciar nossa vela, nós vamos preencher toda com amarelo canário. E aí, vocês usam aquela dica que eu sempre dou, pega o cabo do pincel aqui, ó, e evidencia as linhas do risco, para ajudar a gente na hora do sombreado, a não errar o lugar. Novamente, ó, evidenciando aqui as linhas. Eu usei aqui o pincel número 10 para preencher e vou trocar agora pelo número 6. E vamos utilizar agora o siena natural. Vamos sombrear aqui a nossa velinha. Então, a gente vem primeiro aqui dentro, ó. Ao redor de toda a linha. E aqui, ó, abaixo das linhas que estão marcadas aqui, ó. Começo aqui. Procura já preencher as linhas, tá? Não deixar elas aparentes, as linhas do risco, que aí você tem um resultado mais natural no seu desenho. Não deixando a linha do risco aparecer no final. Fica mais profissional o seu desenho. Então, você vem aqui, ó, sempre ao redor da linha. E vem esfumando para baixo. Agora aqui, ó, ao redor da folha, a vela está por baixo da folha. Então, aqui a gente tem um sombreado. Então, essa parte de baixo aqui, ó, eu coloco, tiro o excesso de tinta e esfumo.
Nesse cantinho também tem um pouquinho de sombra, porque essa linha aqui está por trás, tá? Agora, nós vamos evidenciar ainda mais um pouco dessa sombra com caramelo. Pouca tinta, vamos fazer nos mesmos lugares que a gente já fez, mas com pouca tinta, pra gente dar um tom diferente de amarelo a essa velinha. Então, com o caramelo, a gente vem só em alguns pontos evidenciando a sombra. Ó, nos pontos mais escuros, eu venho aqui com o caramelo. E esfumo bem. Aqui na parte de baixo, ao redor da folha, e jogo pra cima. E um pouquinho aqui, ó, pra gente dar uma separação. Agora, vou lavar bem o meu pincel e nós vamos trabalhar com o branco. O branco aqui. Vamos trabalhar com o branco. E aonde eu vou trabalhar o branco? Em todas as partes mais claras que restou na nossa velinha, ó. Eu vou vir aqui com um pouquinho aqui. E eu venho puxando pra dentro da minha vela. Vou colocar aqui, ó, ao redor. Bem suave, tá, meninas? Não precisa pôr muito branco, não. Então, venho puxando aqui. E essas partes de baixo aqui, eu deixo mais evidente o branco. Aí, você coloca e puxa pra cima. E aqui, ó, bem no ladinho de fora. Vai ter aqui um branquinho aqui, mas é bem do ladinho de fora mesmo. Pra não cobrir a outra parte que a gente já fez. Pronto. Agora, vamos aqui para a parte de baixo. A gente vem nesse cantinho aqui que tá mais claro, vai pôr o branco, eu vou limpar bem o meu pincel e nós vamos esfumar esse branco aqui, ó. E assim que fica a nossa velinha. Agora, eu vou lavar bem o meu pincel e nós vamos fazer a chama da vela. Nós vamos fazer aqui, começar preenchendo com amarelo limão. Nós vamos preencher toda a chama com o amarelo limão. Agora, com o branco, vamos fazer aqui a parte de baixo. Cantinho do pincel só, pouca tinta, e você vem aqui, coloca o branco e puxa pra cima.
Agora, limpei bem o meu pincel e eu venho agora, pessoal, com o vermelho vivo. Com o vermelho vivo, agora eu venho de cima pra baixo, ó. Aqui um cantinho, no outro. E agora eu vou descer essa tinta assim, ó, dando puxadinhas, ó. Venho aqui praticamente ao redor, mas só com o pincel sujo. Não põe mais tinta. E aí, você vem trazendo, ó, esse vermelho para o meio. Aqui, ó, no meio, na parte de cima pode ser mais escuro. E aí, você vem trazendo, ó, dessa forma. Puxando pra dentro da chama. Novamente, eu coloco um pouco mais lá em cima para deixar mais escuro. E venho puxando. Tá? Agora, eu vou pegar aqui o meu pincel filete. E a gente vai usar o caramelo para fazer aqui a base que segura a chama, o paviozinho. Então, aqui, ó. Caramelo, tá? Com pincel filete. Aqui eu posso usar um pouquinho desse caramelo para dar uma evidência aqui, ó, na separação dela, ó. Ok? E é assim que fica a nossa velinha. Agora, pessoal, vamos para nossa lanterna, tá? Nós vamos conseguir aqui uma cor de madeira antiga. E para isso, nós vamos preencher toda ela com o siena natural. Então, nós vamos preencher toda ela. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma adiantada aqui, para vocês verem como a gente vai fazer. Mas sempre lembrando que onde tiver linhas, você usa o cabo do pincel para evidenciar. E assim você vai saber onde você vai botar depois, né? Colocar luz e sombra. Então, vamos lá. Preenchendo aqui toda a nossa lanterna.
Agora, nós vamos começar a sombrear, né, a nossa lanterna. Então, nós vamos usar o sépia, eu vou utilizar aqui o pincel número 6, você pode estar utilizando o 4 também, nesses espaços menores. Então, nós vamos iniciar aqui em cima, ó, e eu venho aqui nessa parte e vou jogando aqui pra cima, ó, com o sépia. Então, eu coloco a tinta embaixo e só venho puxando pra cima. Chega mais ou menos no meio e para. Agora, do outro lado. Vou colocar mais tinta. Só com o pincel sujo eu dou uma passada aqui pela parte de fora. Mas nessa parte é só isso, tá? Deixando mais escura essa parte aqui de baixo. E sempre esfumando pra cima. Agora, ao redor aqui da bolinha, ó, essa parte a gente coloca e desce pra cá. Até aqui. Agora, do outro lado, da mesma forma. Pronto, esfumou até aqui. Agora, a gente vem na bolinha aqui, ó. E só de um lado a gente vai colocar esse sombreado, tá? Só de um lado, ó. Coloquei aqui, parei. Agora, pra terminar essa parte a gente tá fazendo, venho aqui, ó, coloco. E também vou puxando aqui pra cima. Pronto, deixando sempre um espaço pra gente iluminar depois. Ok? Agora, essa parte aqui, ó, abaixo da bolinha. E aí, vem desse lado. Vou colocar mais tinta. E esfuma pra dentro. Essa parte aqui, ó, ela vai ser toda preenchida, tá? Tanto em cima quanto embaixo. Então, pode colocar aí sépia. Sempre obedecendo aí as linhas, tá? Pronto. Todo preenchido. Agora, a gente vem pra esse canto aqui, ó. E sobe até em cima e vem esfumando assim, ó, pra dentro, ó. Ó, puxando aqui pra dentro, ó. Dessa forma.
não deixa marcado. Procura sempre esfumar a tinta, que assim você vai ter um resultado mais natural. Então, feito isso, agora eu venho para a parte da frente agora aqui, ó. Mesma linha, então você vem, evidencia aqui a linha, ó, primeiro, até lá em cima. E aí, você vem aqui na parte de baixo, coloca também. Aqui a gente vem com essa linha mais fina até o final. Procura fazer o mais retinho que você puder. Aí, eu vou limpar o meu pincel e venho esfumando de cá, que aqui eu não vou colocar mais tinta. E aqui, ó, vai ser mais escuro. Aqui sim eu vou colocar um pouco mais de tinta. E, mais uma vez, ó, você vem puxando assim pra dentro. Dessa forma. Vou evidenciar um pouquinho mais, só esse cantinho aqui, ó. Pra dar mais um efeito de sombra mais acentuado. Feito isso, agora eu venho aqui pra essa parte de trás, ó, arredondada. Isso você vai ver nas linhas aí do seu desenho. Fiz aqui, ó, aí eu venho e puxo, ó. Tá? Sempre na direção das linhas. Feito isso aqui, agora eu venho para essa parte aqui, ó. Também vou fazer aqui, ó, arredondado. E vou puxar para dentro. Aí, o cantinho eu vou deixar mais evidente aqui. Pronto. Agora, a gente vem aqui nessa linha de baixo, ó. E a gente vai fazer ela toda ao redor. Então, ó, você vem aqui com a linha mais reto que você puder, tá? Você vem aqui, ó. Sempre esfumando, tá? E aqui, ó, da mesma forma, ó. Colocou? Esfuma bem. Aí, eu volto pra essa parte de cá e desço uma linha aqui desse lado. Aqui nessa parte da flor, ela está por baixo, então vai sombra. Então, aqui a gente sombreia e puxa pra cima, ó. Tá? Agora, aqui a linha é mais fina, então, você vai ter um pouquinho mais de cuidado, mas nós vamos fazer aqui, ó, nessa segunda linha, até embaixo com o sépia, ó. E na frente dela tem outra linha, então a gente vai fazer outra linha aqui, ó. Pegar mais tinta, pincel em pé, pra você conseguir aí uma linha mais fina.
Aí você coloca a tinta e limpa bem o seu pincel, e aí você vai conseguir fazer aqui, ó, esfumado. Tá? Aqui em cima, ó, eu vou evidenciar essa separação da parte de cima e venho descendo. E aqui embaixo, novamente, está por baixo da rosa. Então, toda essa parte aqui, ó, vai sombra. Coloco a tinta, limpo o meu pincel e venho subindo, ó. Só prestar atenção aí nos detalhes e não é difícil de fazer, tá bom? Agora, a gente vem para a próxima linha. Ó. Pronto, fez a linha, tira o excesso de tinta do pincel e vai esfumando, ó. Novamente, como fizemos na outra, vai ter a próxima linha que a gente vai fazer também. Sempre com sépia. E aí, você vem fazendo o mais reto possível.